E aí, gente, nem ciência aqui. Essa é a aula 20 do nosso curso sobre inteligência artificial. E hoje a gente vai falar não de neurociência, né? Mas dos avanços nos modelos de linguagem, os principais. Creio que um dos papers fundamentais nisso, além do que a gente mostrou anteriormente, aqui da Google, né? Então, uma coisa que é clara é que o setor privado é o mais produtivo nos avanços de inteligência artificial, mostrando que a atividade acadêmica nesse tema no setor privado é infinitamente mais eficiente. Então, a gente tem aqui, mais ou menos visualmente, que a gente tem o sistema do BERT. Tem um motivo para chamar assim, né? É o Bidirectional Transformers, né? Transformers relacionado à forma que esse sistema funciona. E bidirecional do que a gente mostrou anteriormente na penúltima aula, na verdade. A primeira aula sobre modelos de linguagem, né? Mas basicamente você tem a máscara. Lembra aquela palavra que você quer preencher? Então você tem a frase, por exemplo, em inglês. Sir Gawain wants to settle a city. Então vamos tirar o city. Vamos falar que Sir Gawain wants to settle, né? Alguma coisa. Settle quer dizer de estabelecer, né? No caso, uma cidade. Porém, se você tira a cidade, vira um problema que você tem que colocar no final uma palavra que se coloque nesse contexto. Aí tem todo o contexto, tanto relacionado ao tema em si, o personagem que eu tô citando, relacionado a Tolkien, né? Uma tradução que ele fez. Eu tava vendo recentemente, né? Eu tô pensando em juntar dinheiro pra comprar todos os livros do Tolkien, né? Vai dar, acho que uns 3.500 mais ou menos. Pra pegar todos os livros do Tolkien, porque eu quero escrever sobre a economia da Terra-média, né? Relacionado aí, Senhor dos Anéis e outras coisas. Pra adicionar no Princípio Econômico Volume 2, né? Mas o ponto aqui, voltando ao tema, né? Que é o MaskLM, é você corrigir, aprender, no caso, a construir frases. Não construir frases, mas arrumar as frases que você quer construir uma sentença, né? Então você tem aqui uma sentença mascarada, né? A e B. E você tem todo o processo de tokens, que são esse TOK aqui, que são relacionados às palavras. Então, você tem um banco de dados de aprendizado de palavras. E você tem toda a construção relacionada a resolver esse problema, que é chamado de MaskLM. E aqui é a parte de pré-treinamento. A gente tem também a parte de fine tuning, que a gente vai ver posteriormente. Tem vários modelos aqui que são relacionados, por exemplo, a uma pergunta e um parágrafo, né? Que no artigo eles vão mostrar. Com relação a, por exemplo, tanto responder perguntas, que é o que o ChatGPT faz, por exemplo, tanto quanto criar parágrafos, né? Então, tem até um jogo que eu até joguei no canal, que é o AI Dungeon, né? Que você constrói uma história com base em um tema. E a história vai se construindo sozinha, você vai escrevendo coisas e a história vai se desenvolvendo sozinha, né? É bem interessante. Embora as histórias ficavam bem, assim, pesadas, assim, no começo. Eu acho que hoje em dia tá mais leve, mas as IAs anteriormente no AI Dungeon, né? Que é um jogo até de graça, fazia umas histórias bem pesadas anteriormente, né? Você tem realmente forma de você criar mini histórias, né? Nesse jogo, usando inteligência artificial, usando esse conceito aqui relacionado ao BERT, né? Então, eles vão dizer que existem duas etapas na estrutura. O pré-treinamento e o fine-tuning. Durante o pré-treinamento, o modelo é treinado em dados não rotulados, né? Ou seja, aprendizado não supervisado, né? Você não tem os dados categorizando o seu sistema. E sobre diferentes tarefas de pré-treinamento, né? Que são os problemas que ele quer resolver. Como esse que eu falei de você completar uma frase. Poderia ser a frase, né? Arthur wants to kill Merlin. Então, Arthur, né? O rei Arthur quer acabar, eliminar o Merlin, né? Vamos supor que eu vou fazer a frase agora. Arthur wants Merlin. Só que no meio eu coloco
algo para ser preenchido, né? O que ele quer fazer com o Merlin? Quer contratar o Merlin? Ele quer dar uma recompensa pra Merlin? O sistema diário tem que resolver isso sozinho. Usando inicialmente aprendizado supervisado aqui. Então você tem um sistema de tokens que vão ser transformados num sistema chamado Transformers. E aí tem o sistema de predição, por exemplo, que é o que a gente está querendo resolver, né? No MaskDLM, né? No contexto do Google e do YouTube, quando você, por exemplo, escreve uma palavra no começo, ele já começa a meio que prever o que você vai escrever posteriormente, né? Basicamente aquilo é um problema de MaskDLM, né? Então, para quem usa com frequência o Google e o YouTube, meio que já tem sistema de IA embutido há muito tempo, né? Alguns anos, usando isso para prever o que você vai escrever, que é muito útil. Melhorou em si a ferramenta, né? E aqui a gente tem uma frase, né? Que é procurar casa, aplicar um empréstimo e pagar. E aqui o evento mascarado que tem que ser preenchido, né? Que foi relacionado a contratar um vendedor, um dealer, né? De casa, né? Então, empréstimo, pagar, então ele tem que pagar um empréstimo para uma casa, mas primeiro tem que procurar. Agora o sistema de IA tem que entender isso, ele tem que pegar essas palavras que vão ser transformadas em vetores, né? Grupos vetoriais, em todo o contexto de construção de sentenças e coisas semânticas e tal, que a gente não entrou em detalhes, que vão gerar o que quer ser previsto, né? Então, como você digita no Google também, vamos supor que você está digitando empréstimo, financiamento para casa, né? Antes de você terminar, você já vai ver vários resultados, né? Mas os resultados não são só históricos, né? Do que as pessoas pesquisaram. Mas o sistema está prevendo o que você vai escrever comparado, usando algo como isso, né? Com relação a esse problema chamado MaskDLM. Que vai ser o que a gente chama de edição de sentenças, né? Então, com base na sua sentença atual, você quer prever a futura, né? Então, antes de você terminar a frase, o sistema quer prever qual é a sua próxima, que você vai escrever depois. E isso, usando o Google todo dia, virou tão costumeiro, né? Mas tem todo um contexto de inteligência artificial aí, né? Usando todo o sistema BERT que a gente viu. Que aqui você tem literalmente BERT, né? Bidirectional Encoder Representations for Transformers. É o BERT. Usando o Softmax e outros sistemas aqui. Então aqui você tem os tokens. E a MESI, que são o que você quer preencher. Enfim, a gente viu anteriormente, né? Então o input. My dog is cute. He likes play. Acho que playing, né? Adicionando energia aqui. Que é o gerúndio, né? De jogar, né? Meu cachorro é fofo, né? Ele gosta de jogar, de brincar, né? E no caso você tem os tokens. Com relação a esses grupos vetoriais, são palavras. Tem várias camadas aqui com relação à posição das coisas, né? A construção de uma frase e com relação ao contexto da língua, né? Cada língua é diferente, né? Tem toda uma questão de linguística computacional, né? Com relação a isso, né? Linguística computacional é extremamente importante para isso, né? Esse aqui é um outro modelo que tem... Eu lembro que a primeira vez que eu li um paper do Roberto foi alguns anos atrás, o paper de 2019, né? Eu li alguns anos atrás. Eu não entendia por que o nome, né? Então eu li o negócio Roberto. Eu não entendia por que se chamava assim, né? Mas basicamente é uma versão aprimorada do BERT, que se chama Roberto. Então, eles poderiam dar esse nome, né? É um nome diferente. E eles colocaram mais dados no sistema, né? Então, comparado ao BERT, que tinha 13 GB aí de dados, aqui eles tinham 160. Mais treinamento, mais dados, mais pré-treino, enfim. E com melhores resultados, né, no geral, né? E aqui nesse paper do Language Models are Few Short Learners, né? Que é um paper extremamente importante para esse tema. Eles falam um pouco sobre a questão de Gradient Descent, né? Então você tem aqui o aprendizado usando Stochastic Gradient Descent, que a gente viu, acho que na aula 3 ou 4 das nossas aulas. Aqui tem uma sequência, por exemplo, de números, de palavras, grupos de palavras, né? Então você tem aqui goat, snake, bird. No caso, o sistema tem que corrigir, né? É uma tarefa de
fundamental, né? Eu lembro que tinha provas que você tinha que corrigir frases e tal. Fazer esse problema aqui do máscara de Lieme, basicamente. Só que na prova você tinha que colocar a palavra certa, né? Em inglês também tinha muito isso daí. Eu lembro que eu fiz uma prova pra ser professor de inglês um tempo atrás, né? E eu passei, né? Comecei a dar aula de inglês. E tinha também perguntas que eram basicamente isso, né? Não lembro se tinha pergunta que era pra você corrigir palavras, né? Também, mas enfim. E aqui no caso, você traduzir pra francês. Então, merci, bonjour, mante, mour, l'autre. E basicamente esse sistema também pode ser usado para tradução, né? Então todos os sistemas de tradução, Google Tradutor da vida, eles usam os avanços que a gente vê nesses papers que a gente tá vendo, né? Então se você já usou o Google Tradutor alguma vez, você está usando inteligência artificial, na verdade, né? Que melhorou muito nos últimos anos, né? No contexto de tradução. Então eles estão usando uma coisa chamada One Shot Learning, e depois, comparando com o Few Shot Learning, dá para ver um aumento aí de resultado em acuracidade em questão de número de exemplos. Esses números de exemplos são sentenças, tá? Que podem ser usadas também de forma supervisada, como a gente viu anteriormente, com dados de pessoas, né? Então as pessoas, elas resolvem problemas em que elas têm que pôr a palavra correta, né, para terminar a sentença. Isso serve de banco de dados categorizado, né, para o sistema aprender. Então o Zero Shot Learning, o que é isso, né? O modelo prevê a resposta, né? Dá apenas uma descrição da tarefa, né? Então você tem que traduzir aqui, no caso, de inglês para francês, de inglês para o francês, a palavra cheese, que é queijo, né? E aqui sem gradientes, né? Sem gradient descent por enquanto. Então aquilo é o Zero Shot Learning, né? O One Shot Learning, o modelo vê uma tarefa, né? Então nesse caso aqui, ele vê uma descrição da tarefa e aqui ele vê um exemplo da tarefa. Então aqui, por exemplo, só tem o queijo. Se vira, aprendizado não supervisado. Aqui tem que traduzir para o francês também. Então aqui a descrição que tem que fazer. Só que tem um exemplo aqui em cima do que ele tem que fazer. Então entenda, aqui não tem o exemplo do que ele tem que fazer. No Zero Shot Learning, né? Por isso zero. E aqui tem um exemplo. Que ele vai traduzir se a outra como l'outre de mer. E aqui agora tem que traduzir queijo. Eu lembro de episódio eu gostava bastante do. Acho que era Dexter, né? Passava no Cartoon Network, né? Então eu coloquei uma imagem aqui, que eu lembrei agora. Que ele basicamente tinha um teste de francês na escola. E ele ficou ouvindo pra estudar, né? Eu acho que ele esqueceu de estudar. Que é o Dexter do desenho, tá? Ele. Laboratório do Dexter, né? E aí ele ficou ouvindo como se fosse uma gravação de francês pra ele treinar. Só que travou somente numa sentença, né? Que era omelette de fromage. Que eu acho que era omelete de queijo, né? Não sei, alguma coisa assim. Omelette de fromage. Ele só falava isso, né? E eu acho que é queijo fromage, se não me engano. Então, você sabe, você pode pôr aí nos comentários, né? Então ele tem que traduzir aqui queijo. Não lembro se é fromage. E basicamente ele tem um exemplo. Agora no Few Shot Learning ele tem vários exemplos, né? Então aqui ele vê vários exemplos da tarefa. Então tem a descrição. No Zero Shot Learning só tem a descrição. E tem vários exemplos, vejam só. Aí você pode falar, por que não usa o Few Shot Learning de uma vez? A questão é que tá testando qual que é melhor. Qual que é mais eficiente, né? Então de novo, se a order, l'autre de mer, peppermint, mente poivre e plush girafe. Girafe peluche. E agora, com esses vários exemplos, ele tem que traduzir. É basicamente isso, com um banco de dados enorme, né? Com bilhões de parâmetros que vão ser usados. Os parâmetros são os vetores. Cada termo aqui são vetores, né? Então aqui você tem tradução, l'autre de mer, mente prohibée. E aí você vai ter cada um desses um gradiente com relação a atualizar o sistema para no fim realizar a tarefa que ele tem que fazer, que é traduzir queijo.
Eu creio que é fromage. Não lembro exatamente. Mas basicamente, você está usando Stochastic Gradient Descent. Então, Gradient Descent estocástico para fazer o sistema se atualizar para aprender a traduzir francês. Então, outra forma de você fazer sistema de tradução e tudo que a gente viu é usando Transfer Learning, né? Nesse paper a gente viu o que é chamado de T5, que é o Text-to-Text Transfer Transformers, né? Que também é da Google. Então, de novo, só empresas privadas aqui nesse tema, né? Então você tem, por exemplo, algumas tarefas como traduzir do inglês para o alemão, that is good, isso é bom, como das is gut. Aqui no caso, cola sentence, the course is jumping well. Aí, no caso, tem uma tarefa aqui associada. Enfim, aqui sumarizar, por exemplo, isso daqui. As autoridades passaram emergência, blá blá blá. E você tem que sumarizar, né? 6 pessoas foram hospitalizadas depois da tempestade no condado de Atala, né? Então, são várias tarefas que o sistema vai aprender a fazer, né? O que é Transfer Learning, né? Geralmente se refere a um processo em que o modelo treinado em um problema é usado em outro. É isso. Você transfere um sistema que já está pré-treinado, né? Os weights já passaram por todo o processo de gradient descent e já estão pré-treinados. Você pode usar em outro problema, para você ter menos custo de computacional para resolver o novo problema. Então, o modelo feito em uma tarefa se comporta como um ponto de partida em outra tarefa. Ele tenta armazenar o conhecimento adquirido em uma tarefa, de modo que, novamente, o treinamento do zero não seja necessário para tarefas semelhantes. E a forma mais comum de Transfer Learning é pegar uma DNN, né? Uma Deep Learning, né? Uma rede neural profunda, que foi treinada em algum grande conjunto de dados e ajustá-la para o conjunto de interesse, né? Então você ajusta esse sistema pré-treinado para usar no seu modelo. Porque como ele já está funcional, né? Como o sistema de gradient descent dele que já foi executado diversas vezes, ele já está funcional para fazer o seu sistema ser ainda mais rápido no aprendizado, né? E quando você fala de um grande número de dados, isso faz com que o seu custo algorítmico, né, seja muito menor. Então, um exemplo simples, né? Você tem um sistema de pré-treino com relação a Convolutional Neural Networks. E aí você tem aqui, pega o sistema pré-treinado. Então, esse sistema já foi treinado para reconhecer carros, bicicletas, todos os tipos de coisas na rua, né? Agora, você vai usar esse sistema já pré-treinado, só que nesse contexto em gatos e cachorros. Então é um sistema pré-treinado de Convolutional Neural Networks para reconhecer fotos de gatos e cachorros. E agora você vai usar para reconhecer carros e caminhões. Então, não tem nada a ver gato com cachorro, né? Mas o problema é parecido, porque é um problema de imagem, com relação à imagem. Então, você meio que transferiu um sistema de pré-treino enorme num tema, que era reconhecer fotos de gatos e cachorros, e usou fine tuning para passar para outro problema, que é parecido, né? Aqui um exemplo do que eles mostram, né? Então aqui tem o texto original. Obrigado por me convidar para sua festa na última semana. E aí você tem as questões do que deve ser preenchido posteriormente, né? E a separação aqui, no caso, ficou por evitar na última. E as palavras for, inviting e last, marcadas com X, são escolhidas aleatoriamente para corrupção. Cada intervalo consecutivo de tokens corrompidos é substituído por um sentinel token que é exclusivo no exemplo, né? Então você vai fazer um sistema matricial enorme em que você quer corrigir, você quer colocar, assim, ajustar essas sentenças, né? Que o sistema aprenda a fazer isso. E aí é todo um sistema matricial que eu não estou mostrando aqui com detalhes, que vai gerar o sistema do BERT, o sistema de linguagem, um sistema prefixo com relação ao modelo, o encoder e o decoder com relação ao input e output. E essa imagem também é interessante. Você tem o uso do BERT, né? As formas de corrupção, uma coisa chamada que é
de shuffling, né, com relação à posição dos vetores de palavras e a quantidade de corrupção e o quanto foi corrompido em diversas medidas de sequências, né? Quando a gente fala de length aqui, com relação e span, né? Span em vetores vai ser tipo é como se fosse uma medida de grupos vetoriais, né? Nesse caso de uma sequência. Então, o quanto a corrupção aconteceu ao longo de uma sequência de vetores. Você tem que achar isso. Ao longo da sequência, né? Que foi 2, 3, enfim. Aqui eles treinam o treinamento para diversos tipos de modelos de linguagem, como o BERT, que a gente viu anteriormente, o Roberta, o T5, que a gente acabou de ver. Aqui é outro paper, tá? A gente já saiu de Transfer Learning. Aqui embaixo você pode ver que é outro paper. E depois, posteriormente, a GPT-3. Uma coisa que eu não sabia anteriormente, o ChatGPT já existia em 2018. Foi esse nome. O ChatGPT em si. Só foi ter a notoriedade do tempo depois, né? Eu só acessei a beta, por exemplo, até para escrever um livro chamado Conversando com uma Inteligência Artificial. O objetivo do livro, que está disponível na Amazon, era conversar com a inteligência artificial do GPT-3 e ver o nível dela, se ela passou o teste de Turing, né? Então eu tentei ao máximo tentar entender se aquele sistema era do mesmo nível que um ser humano, por exemplo. E no fim do livro eu concluí que não. Então é literalmente uma conversa. Esse é o título do livro, né? GPT-3 conversando com uma inteligência artificial, né? Isso antes de lançar o ChatGPT, um ano antes, basicamente. Quase um ano, né? E era beta ainda, né? E eu fiquei fascinado, assim, por como funcionava, né? Então, mas no geral não é um sistema consciente de nenhuma forma, né? Mas é muito bem já daquela época, né? No livro eu usei usando o Tex da 20001. Depois lançou o 002 e posteriormente lançou outras versões do ChatGPT, que foi lançado no fim do mesmo ano, né? Acho que foi 2020, se não me engano, também. Mas enfim. O legal seria escrever agora um com o GPT-4, né? Testando o GPT-4, mas acho que não faz sentido, né? Naquela época fazia sentido porque não tinha tanta notoriedade. Com base na análise em leis de escala para modelos de linguagem geral, treinamos modelos muito maiores com muito menos tokens que o normal. Como consequência, embora o GPT-3 é quase 10 vezes maior que o Roberta, com 355 milhões de parâmetros, que é o Teira, né? Na linguagem de IA. Creio que você já decorou isso, né? Dos vídeos anteriores. Ambos os modelos consumiram cerca de 50 petaflops por dia de computação. Então eles tiveram que usar supercomputadores, né? Eu creio que na nuvem para fazer isso aí. Então, aqui um exemplo, né? Quantidade de tokens, a matriz de weights, né? Sinapses artificiais e as epochas com relação ao treinamento. E aparece aí quando você faz a programação, por exemplo, no TensorFlow, aparece as epochas que meio que fosse os batches de treino, né? Tanto no Wikipedia, em livros, em vários tipos de texto, né? Então, aqui a computação em petaflops, né? Usando validation loss para como forma de mensuração de erro, né? Tem vários tipos de mensuração de erro. Validation loss é uma delas, né? Cross entropy também, enfim. E aqui é o número de parâmetros, né? E aqui é um exemplo de um método que eles usam que é o lambda. Aqui é a curacidade. E aqui é com zero short learning, que a gente viu anteriormente. O one short learning e o few short learning. Dá pra ver que conforme os parâmetros cresceram para 175 bilhões, o few short learning foi superior. Por incrível que pareça, o zero short learning foi melhor do que o one short learning, né? Então, somente com um exemplo. Não, eu pensaria normalmente, por lógica, que o zero short learning seria o menor. Mas no caso não é, né? Lembra que só tem a descrição do que deve ser feito. Sem exemplos, né? Então, o exemplo do mask de LM, né? Alice was friends with Bob. Alice went to visit her friend. No caso certo é Bob, né? Então,
E aqui embaixo você tem que preencher, né? George bought some baseball equipment, a ball, a glove and a... Poderia ser a hat. Tem que ver o contexto, né? Se tem uma bola, tem uma luva, provavelmente... E é de beisebol, né? Provavelmente foi a hat no contexto de um chapéu de beisebol, né? Poderia ser outra coisa também, né? Mas eu creio que a próxima palavra seria hat. Um hat no contexto de beisebol, né? Agora, se alguém pudesse colocar t-shirt, seria a segunda coisa, talvez, que você pensaria, né? Uma camisa com relação a beisebol, né? Ou a uniform. Uniforme com relação a beisebol. Mas eu creio que hat seria a palavra mais próxima da resposta correta, né? E aqui é o sistema de tradução deles. De francês para inglês, de inglês para francês, de alemão para inglês, de inglês para alemão. Você vai ver que de inglês para Romênia, né? Foi o pior. E o melhor foi de francês para inglês. E normalmente a língua inglesa é que melhor o sistema de tradução funciona, na minha opinião. Talvez porque o corpo linguístico de inglês seja maior em questão de dados, né? Quantidade online. Né? Então aqui, de novo, você tem aqui outra forma de cálculo com relação a erro, que é o cross entropy. Eu não estou mostrando equações aqui de cross entropy, mas é uma coisa que a gente não falou ainda, que é básico para inteligência artificial, né? Eu tenho que falar posteriormente. As formas de mensuração de erro em si. Então eles usaram aqui tanto o validation loss quanto o cross entropy para mostrar ao longo desses tokens o quanto de erro que tinha, né? Com relação à quantidade de parâmetros, né? Então o erro, a quantidade de erro com relação a parâmetros. Né? E, obviamente com mais parâmetros, que é um problema computacional muito maior. E por fim a gente tem o GPT-4. Por incrível que pareça, a gente já viu todos os conceitos básicos do GPT-4. Que é o BERT, que é o Reinforcement Learning, né? Porque tem Reinforcement Learning no GPT-4 também. Então tem sistema de recompensas e tal. Mas basicamente o que eu vou mostrar são os resultados desse paper aqui, 2023, que mostrou o nível do GPT-4 atual, né? E basicamente é quase a mesma coisa que o ChatGPT. Tem um paper também comparando os dois, né? Então, aqui no caso, são testes do GPT-4 em provas. Então, em História da Arte, no LSIT, né? Quem assiste todo mundo deu que eles lembram, que é uma prova importante para o ensino médio, né? O SIT, com relação a escrever, o SAT de matemática, que na minha opinião é bem difícil. Então, e o lugar que ele conseguiu com relação aos seres humanos, 89, 62, 97. Aqui é a curiosidade em linguagem, né? Em inglês, dá pra ver que tá 70% com GPT 3.5 e o GPT 4 teve resultados melhores que o GPT 3 de 85%, 84%, 82%, enfim. Em todas as línguas, né? Foi superior. Sempre o inglês é o melhor, tem como. Então, obviamente, nas outras línguas o GPT 3.5 era inferior. Outras provas que mostram que o GPT-4 não teria problema para se formar, né? Em cálculo, em química, dá pra ver que eles conseguiam algumas posições, né? 82 de 100, 91 de 100, oitavo de 22. Então, a linguagem ele é mais tryhard, né? Em literatura, composição de literatura, né? Ele saiu melhor. Em psicologia e estatística ele saiu pior, né? 85 de 100, 88 de 100, enfim, não tão bem. Aí no caso tem a versão, acho que outras versões também que saíram melhores. É que eu não mostrei a tabela inteira, né? Aqui também mostra em física, em questões relacionadas ao governo dos Estados Unidos, no LSIT. Dá pra ver as versões aqui com maior que 83%. Aqui em História da Arte teve 100%, uma das versões. Não sei se é o GPT-4 em si. O GPT-4 que teve melhor nota em tudo, né? Em relação a versões anteriores. Então dá pra ver que aumentou muito aqui, ó, de 25% para 66%, 33% para 100%. Coisas que envolvem linguagem humanas, parece que o sistema sai bem, né?
matemática também, foi bem física, por exemplo, física 2. Enfim, no paper, tá na descrição, não mostrei com detalhes. Eu já fiz também um vídeo no canal sobre, mostrando detalhes dessa parte do paper, né? Que realmente é uma coisa brutal, né? Realmente, ela chegou no nível que o chat GPT e o GPT-4 conseguiu passar no bar exam, que seria tipo como se fosse a OAB. Sabe o teste da OAB? O bar é como se fosse a OAB dos Estados Unidos. E o chat GPT passou. Então, o nível tá bem alto, né? Não é um sistema consciente ainda, mas é um sistema de linguagem que realmente resolveu muitos problemas. Acho que o problema da linguagem tá resolvido. Agora o que tem que fazer é melhorar, né? O problema da linguagem no sentido de as questões básicas com relação à linguagem. Que obviamente não tem consciência, mas o problema da linguagem eu creio que já foi resolvido pelo GPT-4 e pelo ChatGPT. São coisas um pouco diferentes os dois. Mas meu ponto é que isso mostra, a OpenAI mostrou que os sistemas de IA eles têm N aplicações, porque a gente falou só sobre linguagem, né? Mas tem aplicações para programação. Uma das coisas mais interessantes é que você consegue trocar, ter um sistema que você consegue trocar uma linguagem de C++ para Python, por exemplo. Então, um algoritmo como o Binary Search, você troca de uma linguagem para outra, que é uma coisa incrível, automaticamente. Você pode ver a velocidade de algoritmos, por exemplo. Então, você é um programador e você quer ver a velocidade do seu algoritmo de uma forma simples, sem ter que ficar fazendo testes. Aí você usa o sistema da OpenAI para isso. E tem várias outras coisas. Pode ser útil, né? Eu particularmente não acho útil para mim. Acho que a única utilidade que teria para mim é para fazer capas de livros, né? Mas para gerar arte, né? Mas eu prefiro usar o Canva mesmo fazendo a raça. Minhas thumbnails também eu faço na raça. Embora algumas imagens de thumbnails de vídeos eu já usei gerador de imagens, né? Que você consegue imagem de alta qualidade, né? Sem copyright para imagens de thumbnail, né? Mas eu creio que coisas como gerar imagem para livros, não. O que é interessante é o que isso tornou útil para outras áreas, né? No próximo episódio, a gente vai falar sobre Stable Diffusion, né? Então você tem a ver com modelo de linguagem, mas você transforma uma frase em uma imagem. E a gente viu isso muito até no Instagram. Você vê bastante pessoas colocando fotos. Tem um Instagram que, por exemplo, coloca foto de tipo Bob Esponja versão Bleach, versão One Piece, versão Jujutsu no Kaisen, Dragon Ball, e usando IA, né? Automaticamente. Então colocou o Shrek, por exemplo, pegou o personagem, a imagem e usou o sistema de IA para transformar a imagem no contexto de imagens do Bleach, por exemplo. Então, uma forma de transferência de características, né? Quem já viu anteriormente, você pode usar GANs para isso. Então, você pode usar Generative Adversarial Networks para transferir coisas de uma imagem para outra. E é isso que usam em sistemas que convertem o Shrek para a versão Glib do Shrek, por exemplo. E a gente vai ver isso visualmente no próximo episódio, né? A gente vai para o de fundo, a gente vai bastante para imagens. Tanto GANs quanto Stable Diffusion, coisas relacionadas somente a imagens, a gente vai ver no próximo episódio. Então, para mim, a maior aplicação da inteligência artificial agora e dos modelos de linguagem é sistemas de tradução, criação de imagens e programação, né? Outras áreas talvez tenham aplicações, tem a forma de você usar o API da OpenAI para você fazer aplicativos também que usam inteligência artificial, que usam as coisas que eles fizeram de uma forma mais simples, né? Só implementa o API da OpenAI. O API é basicamente um conjunto de ferramentas com relação à aplicação da OpenAI.
que você consegue usar no seu aplicativo de forma terceirizada, né? Enfim, tudo isso é muito interessante, mas no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Até o próximo episódio.